Bom dia, bom dia. Um ótimo dia, uma ótima semana. Estamos caminhando, para o final do mês de abril. Hoje nós estamos no dia 28 e vamos meditar, no que o Senhor quer para nós no dia de hoje, na porção que Ele vai dar no dia de hoje. Lá em 2 Timóteo 2:1-2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Lá em 1 Samuel 3:19-21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. O título do nosso devocional hoje é O Direito de Ser Seguido. A verdadeira liderança começa no coração e flui através dos relacionamentos. Gente, liderança, vou logo dizer aqui no início, não é apenas eu ser líder numa empresa, eu ser líder numa igreja, eu ser líder... Não. Para mim, liderança é aonde eu estou. Hoje, como eu estou em casa, então eu preciso ter liderança neste lugar de posicionamento que eu me posicionei. Então, liderança é sobre isso. E olha só como já começa dizendo que a verdadeira liderança começa no coração. Porque muita gente também quer liderar sem estar nem se liderando. Ainda tem isso também. Então, tudo começa no coração e flui através dos relacionamentos. Muitas vezes nós achamos que lideramos também. Mas quando a gente vai se relacionar com o outro, é uma dificuldade tão grande, né? A gente põe tantos empecilhos, a gente fica muito chateado, a gente não tem empatia com o outro. A gente vai colocando só as nossas crenças, as nossas percepções, e isso vai destruindo, né, essa verdadeira liderança que flui no coração. Então, Paulo instrui Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo. Olha a chave. Onde é que nós temos que nos fortificar? Esse é o primeiro pilar antes de guiar, enraize-se em uma graça sólida. No reino de Deus, a autoridade não é sobre posições ou títulos, mas sobre caráter e conexão genuína. Não é o título que define a pessoa, mas a pessoa que dá sentido ao título. Para liderar, devemos nos tornar líderes de líderes, como Paulo foi com Timóteo, Priscila e Áquila. A influência se constrói ao depositar confiança e respeito nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Liderança é mais que resultado. É sobre cultivar o direito de ser seguido. Existem 5 níveis de influência e cada nível nos torna mais eficaz. No primeiro nível, as pessoas seguem pela posição. No segundo, pela permissão, porque confiam e conectam conosco. No terceiro, pela produção e pelos frutos que geramos. No quarto, pelo desenvolvimento das pessoas ao nosso redor. E, finalmente, pelo exemplo de vida no qual somos seguidos por quem somos. Esse é o nível de Samuel, que impactou Israel pela sua fidelidade ao longo de décadas, ganhando respeito e autoridade para ungir reis e aconselhar gerações. Então, o mais importante de tudo, gente, o mais importante de tudo é o exemplo da nossa vida. A gente só vai conseguir esse direito de ser seguido quando olhar para a nossa vida
e ver que realmente é um exemplo, realmente eu sou seguidor, né, de Cristo, realmente eu estou passando para aquela pessoa as atitudes que Jesus teria em algumas situações. Então, é bem isso. A questão de liderança é mais do que um resultado, é a gente cultivar esse direito de ser seguido. E pelo exemplo da vida da gente, não pelos títulos, não muitas vezes pela produção dos nossos frutos, mas é mais pelo exemplo da nossa vida. Para aplicar isso, olhe para a sua vida e pergunte: tenho vivido de acordo com esses níveis? Seja excelente no que faz, supere as expectativas e trate a todos como pessoas importantes, pois é essa a moeda do reino. Relacionamentos baseados em confiança são alicerces de qualquer liderança duradoura. Faça dos relacionamentos a sua prioridade e construa uma liderança fundamentada na integridade. E você terá o direito de ser seguido. Eu acho tão interessante, né, isso aqui, porque é tão difícil a gente se relacionar. Muitas vezes é tão desafiador, não vou dizer que é difícil, é tão desafiador a gente se relacionar com as pessoas. Hoje as pessoas estão descartáveis, né? As pessoas descartam as outras com muita facilidade. E a gente só vai ser líder de verdade quando a gente conseguir, né, ter esses relacionamentos baseado na confiança, baseado numa liderança duradoura, porque muitas vezes nós estamos deixando essa liderança e às vezes a gente quer estar passando de nível e vai esquecendo das pessoas. E às vezes são essas verdadeiras pessoas que seriam verdadeiros seguidores na sua vida, não esses de Instagram, né? Que muitas vezes muitas pessoas têm um monte de seguidores, porém, às vezes são seguidores que querem ver só a sua vida, que querem ver o que você tem, e não quer viver o que você vive. Não quer colocar, né, na sua vida esse desenvolvimento. Escuta, às vezes, algo que você fala, mas é só para ver como é que tá a sua vida, se tá boa, se tá ruim, que muitas vezes também no Instagram a gente só coloca coisas boas. Mas que a gente hoje, no dia de hoje, a gente perceba, né, a importância dos relacionamentos. Isso no nosso trabalho, isso na igreja, isso na nossa casa. Que a gente perceba a importância desses relacionamentos e que a gente seja fiel, né, o que Deus quer da nossa vida. Que a gente seja fiel ao reino de Deus, ao que Ele quer. E eu vejo que muitas vezes nós estamos presos a títulos. Isso aí é muito verdadeiro. Sabe? Existe muita cobrança, ainda mais na questão da mulher. Eu vejo que existe muita cobrança da gente tá em posições, né? E eu venho refletindo muito sobre isso esses tempos. Como somos cobradas. E como nós, nem pelos outros, é por nós mesmos, né? Por que eu não tô fazendo isso? E a gente não respeita o nosso processo, o nosso tempo. A gente quer muito ir para fora, né? Ter esse resultado, como diz aqui. Líder não é... O título não vai definir a gente. Não vai definir, não vai dar sentido à nossa vida. Título nenhum. Então é sobre isso. A frase de hoje, ela diz assim: liderança não é sobre posição, mas sobre ganhar o direito de ser seguido. É bem poderosa, né, essa frase. Então vamos orar para que o nosso dia hoje seja da vontade de Deus, né? E que a gente tome esse posicionamento de liderança, mas que comece no nosso coração. Comece em relacionamentos sem... Hoje que eu vejo muito também, relacionamentos como moeda de troca, né? Então que a gente tome cuidado com isso também. Vamos orar? Senhor, ajuda-me a construir uma liderança sólida baseada na sua graça e verdade.
Que eu seja um líder que inspire, sirva e guie os outros pelo exemplo. Dê-me a sabedoria para fortalecer relacionamentos e a capacidade de respeitar e valorizar cada pessoa ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. Então é sobre isso. Acho que às vezes as pessoas colocam coisas na frente de relacionamentos. A gente não quer cultivar muitas vezes os relacionamentos. E a gente vai colocando coisas e acaba desrespeitando, sabe? As pessoas. E que no dia de hoje a gente reflita sobre isso. Sobre a gente olhar para as pessoas e saber que cada uma é importante. Amém? Então um beijo para vocês e até amanhã.